Chegamos ao fim da primeira temporada de Alien Earth. Antes de mais nada, eu quero agradecer vocês que participaram aqui semanalmente. Eu tô fazendo vídeo desde o terceiro episódio e foi muito legal bater esse papo com vocês. Apesar das discordâncias, o que é normal a gente ter ideias diferentes, sensações diferentes, referências diferentes. Então, muita gente gostando da série, como eu, aqui não é segredo, eu deixo bem aberto que eu gostei muito dessa primeira temporada, e isso ficou bem claro nos episódios que eu fui fazendo semanalmente, mas muita gente tá desgostando da série e sempre eu bato um papo com vocês numa boa, independente se você tá gostando, desgostando, achando médio, achando excelente, achando a pior coisa do mundo. O importante é sempre a gente ter educação para trocar essa ideia. Continuo sustentando aqui que eu gosto muito dessa primeira temporada, gosto muito mesmo, e aqui a gente chega no último episódio que sim, tem um gancho para a segunda temporada, mas o mais interessante é como ela fecha toda a primeira temporada com temas e com expectativas que eu tinha falado para vocês, como por exemplo, qual era o plano do Boy Cavalier pro Alien que eu denominei aqui como Olhinho, que é a melhor coisa dessa primeira temporada, ou uma das melhores coisas dessa primeira temporada. E eu falei no episódio passado, se vocês verem o vídeo da semana passada, vocês vão lembrar disso, que eu disse que quando ele fala que queria testar o olhinho em um ser humano, corta a cena para a cena seguinte, o plano seguinte mostra o irmão da Wendy. Então ali a série já deixa muito clara por meio da linguagem audiovisual que o plano dele era usar, como ele vinha usando em muitos aspectos, mas usar o irmão da Wendy como cobaia para esse alien especificamente. Aqui fica bem claro isso. Então, mais uma dessas brincadeiras bem interessantes de uma série que usa a linguagem audiovisual muito bem. Esse episódio especificamente, né, que vai muito para um lado da ação e principalmente para um lado da apreensão do suspense e depois do terror, é mais um episódio que se usa muito bem da linguagem audiovisual, né? Como ele usa muito desse plano que vai girando em torno dos personagens para criar meio que um uníssono, né? Criar meio que uma relação entre esses personagens, ou também como se usa muito do dolly in aproximando ou do dolly out com a câmera se afastando para criar esse suspense, né? Principalmente ali quando mostra o Boy Cavalier chegando e ele cria isso a partir desse dolly, e quando ele vai fugir das crianças, ele cria essa rima entre os planos para mostrar momentos diferentes do personagem, né? Como ele chega pensando uma coisa e como ele corre, vai embora correndo, fugindo, pensando em outra coisa, sentindo outra coisa, né? Então é uma série que é muito bem acabada em todos os sentidos, é muito bem pensada enquanto linguagem cinematográfica, enquanto linguagem audiovisual, o que a televisão de forma geral ainda está muitos anos luz, de forma geral, né? Com exceção de algumas séries, mas de forma geral a TV está muito atrasada ainda em relação ao cinema, e séries como Alien Earth mostram que sim, há séries que parecem cinema, digamos assim, que há uma vontade até, dá uma vontade no espectador de ver no cinema. Essa seria a minha vontade com Alien Earth, uma série realmente espetacular, nesse sentido e em todos os outros sentidos. Então, passado por isso, vamos falar desse último episódio que fecha a primeira temporada, como eu disse, meio que fecha tematicamente toda a temporada. Eu falei em episódios passados, por exemplo, sobre o Boy Cavalier, quando ele vai confrontar a Yutani ali, que ele se coloca nessa posição de poder, ele se coloca nessa posição de que ele se vê quase como se fosse só um garoto, mas um garoto gênio, e isso vai ser muito confrontado nesse episódio, mas ele se coloca nessa posição de poder, ou mesmo antes na temporada, quando ele disse que ele queria as criaturas porque ele quer ser confrontado, porque ninguém ali naquele mundo é tão inteligente, tão poderoso quanto ele. E a gente vê como durante a temporada ele é inteligente, mas a gente vai vendo que é muito mais um poder, digamos, financeiro do que exatamente um poder intelectual, porque o Kirsch, por exemplo, está um passo à frente dele, o Kirsch está operando por conta própria e ele não percebe o tempo inteiro. Então, eu vim falando isso durante todos os episódios da série, e isso vai ser confrontado aqui nesse último episódio, assim como eu vim falando durante toda a temporada sobre essa relação dele tentar por meio muito mais do poder do que da inteligência, e o Kirsch confronta ele nesse episódio também, né? Se você é inteligente, seja menos emocional, seja mais inteligente. Então, mais uma vez, esse confronto de até que ponto ele é realmente tão inteligente assim, e até que ponto ele é só
um rico mimado sem escrúpulos que tem muito poder e por isso consegue fazer as coisas, né? Então esse confronto em torno desse personagem é muito interessante. O Boi Cavalier para mim é um dos ótimos vilões que eu vi nos últimos tempos, né? Que ao mesmo tempo ele tem esse lado da caricatura quase cartunesca, dele ser essa figura meio estereotipada em algum sentido, mas ainda assim é um personagem bastante complexo e que ganha ainda mais complexidade, por exemplo, na relação do que ele fez com o pai dele, que diz muito sobre o personagem durante toda essa temporada, e a gente descobre mais sobre aquele personagem que tá ali como quase um guarda-costas dele a temporada inteira. Mas voltando ao que eu vinha falando, eu falo sobre isso a temporada inteira, sobre ele querer brincar de Deus, digamos assim, porque ele tem poder, porque ele tem esse poder financeiro acima de tudo e tecnológico. Então ele transformar todas aquelas criaturas, e quando eu digo criaturas eu tô falando tanto nos aliens, tanto nos xenomorfos, quanto nas crianças que ele vê como criaturas, ele vê como experimentos, como ele quer brincar de Deus, mas que na prática ele não tem controle e, mais do que isso, ele não tem conhecimento sobre aquilo que ele está tentando usar como armas, digamos assim, né? Como objetos de poder e coisas do tipo. Então a gente vê que a série ela vai criando cada vez mais aos poucos, de uma forma mais clara, com essa relação da Wendy com o alien principal ali, né? O alien crescido, o xenomorfo que a gente conhece, digamos assim. Mas de forma geral o que a temporada vem fazendo desde o início é essa relação de criar uma relação entre as crianças e os aliens, justamente porque eles são essas criaturas super poderosas que às vezes nem sabem de todo o seu poder, mas que são usados como experimentos que acreditam estar no controle, mas que aos poucos vão fugindo de controle. E tudo isso vai convergindo para, nesse último episódio, criar mesmo essa relação dos dois trabalhando junto, né? Muita gente se incomodou no episódio passado com o alien ser uma espécie de pet. Eu não diria que é exatamente isso, mas de criar essa conexão com a Wendy e criar, mais uma vez, essa relação dessas crianças que não entendem exatamente quem elas são, o que elas são. A série não dá uma resposta definitiva sobre isso. A Wendy não tem uma resposta definitiva sobre o que ela é. Ninguém tem uma resposta definitiva sobre o que ela é. Entra muito naquela discussão de o que nos representa enquanto pessoas. São as nossas memórias, é a nossa parte física, e quando eu digo física, tanto o corpo, cérebro e tudo mais. Então, o que nos define como pessoas, né? Então, aqui essa série ela vai brincando o tempo inteiro com essas figuras que estão em corpos como se fossem sintéticos, mas têm memórias e têm controles sobre esses corpos que não transformam elas em simplesmente sintéticas. Elas são crianças, até que ponto a mente delas se desenvolve, elas vão se transformando em seres cada vez mais adultos. Então não há uma resposta exata para tudo isso. Eu gosto quando se há mais questionamentos do que respostas, justamente porque permite a gente aqui debater sobre todos esses assuntos. Então a série ela vai convergindo para justamente isso, né? Para essa relação quase que de identificação aqui, essa relação de aproximação quando essas criaturas, esses experimentos, como eu venho colocando, e aqui eles reforçam também mais uma vez o fato das crianças em corpo físico terem morrido e sido enterradas, quando esses grupos aqui, tanto dos aliens, principalmente desse alien principal, e das crianças, como elas vão se transformando nesses experimentos que fogem do controle e que veem aqueles que tentam prendê-las, digamos assim, como possíveis ameaças. Mais questionamentos são levantados, por exemplo, o irmão da Wendy falando, não, eles são aliens, eles são máquinas de matar, porque é justamente isso que os seres humanos e que a gente concebeu nos filmes anteriores, que a gente entende dessas criaturas quando elas passam a tentar caçar os seres humanos. Mas pela perspectiva da Wendy, já é uma nova visão a partir dessa criatura, a partir do momento que essa criatura não quer caçá-la, digamos assim, a partir do momento que a própria Wendy não entende exatamente quem ela é, mas ela consegue se comunicar com essa criatura, algo que nenhum ser humano conseguiu. A gente entende que esses aliens são criaturas inteligentes, mas a gente nunca percebeu eles com essa possibilidade que a Wendy tem aqui. Então acho que são novas portas que eu venho batendo muito nessa tecla. Entendo que tem muita gente que fica com os filmes antigos e falam, não, a Alien é aquilo, eu não quero que seja mudado. Bom, se eu acho que uma franquia vai se expandir, eu sempre defendo que ela
traga novos conceitos e que ela banque esses novos conceitos. E isso o Noah Hawley vem fazendo aqui durante toda a temporada e vem finalizando aqui com uma primeira temporada que é muito certinha. Assim, ela consegue amarrar muito bem tudo que ela vem construindo desde o primeiro episódio, em termos de gêneros, em termos de conceitos, em termos de cinematografia mesmo. Acho realmente uma primeira temporada aqui muito boa, e que esse último episódio ele deixa um gancho muito bom pro que vem a seguir, né? Ele deixa essa expectativa pro que vem a seguir a partir do momento que a Yutani tá se aproximando da ilha, a partir do momento que tudo fugiu de controle, essas crianças assumiram o controle junto com aliens à solta, algo que acho que eles até fazem melhor nesse episódio aqui, quando a gente tem principalmente ali a briga do Morrow com o Kirsch, que é um dos bons momentos do episódio também, que a gente estava aguardando durante toda a temporada. Muita gente reclamou, né, que a soltura daqueles aliens antes era algo meio bobo, ou algo que o cientista... Enfim, não me incomodava, mas muita gente se incomodava, dizendo que os cientistas tinham agido de uma forma meio burra para aquilo acontecer. Aqui, a partir do momento que a única coisa que interessa para esses dois personagens é o confronto entre eles, e a partir da briga deles a gente tem mais um alien conseguindo fugir, eu acho que o roteiro resolve melhor essa saída desse novo alien, essa saída de mais de um alien, provavelmente, que a gente vai ver no final, eles agindo ali dentro do laboratório, um deles agindo dentro do laboratório de uma forma... Acho que isso é muito criativo da série, né? Isso é muito legal, como eles constroem esses novos aliens com novas características de reprodução, novas características visuais mesmo, e a gente vê ali aquele alien meio que envolvendo de alguma forma aquela integrante ali da milícia local do Boy Cavalier, que é uma cena também belíssima, uma das cenas belíssimas pra mim desse episódio, que consegue construir também em termos de fotografia, né, de cinematografia, um visual, uma atmosfera desse terror que muitas vezes se assemelha, inclusive, até ao primeiro filme da franquia, né? O momento, por exemplo, que o Boy Cavalier tá ali e o alien vai matando e aparecendo próximo a ele, e a gente tem aquela luz piscando que remete muito à nave lá do primeiro filme, né? Aqui é mais uma referência, mas que é trazido para um novo contexto. Ou o alien se aproximando sempre da doutora. Então tem momentos aqui realmente de muita eficácia em termos de apreensão, em termos de terror, em construção visual, né? Então quando a gente vê a doutora ali e a gente vê o alien observando, a gente vê a doutora, a gente vê o alien observando, é um jogo com a montagem muito simples, mas que vai criando essa tensão até que ele se aproxima dela, e ele vai observando ela mais uma vez. Então é muito interessante como a série vai construindo e como a série também vai mantendo essa relação entre esses personagens que são bastante complexos aqui, né? O Boy Cavalier, por exemplo, quando ele é preso ao final e vê as crianças tomando o controle, ele dá quase um sorrisinho, ou ele dá um sorrisinho meio irônico ali, quase que um sorrisinho de eu perdi, mas esses experimentos eles funcionaram em algum lugar, né? Então tem um lugar complexo desses personagens, como o Kirsch e o Morrow, que sempre estiveram um passo à frente de todo mundo, são colocados também naquela situação, como a doutora, que se vê como uma criatura, como uma pessoa muito mais evoluída do que aqueles seres. Ela é vista por aquelas crianças que foram tratadas daquela forma como igual àqueles personagens, né? E no final a gente tem inclusive o retorno do Arthur ali, que o corpo dele é deixado na praia, e a gente fica pensando, tá, por que ele tá mostrando isso pra gente? E posteriormente o olhinho vai entrar no corpo dele, no corpo de um cientista, no corpo de alguém que tem uma mente evoluída, entre muitas aspas e tal. Então, mantendo esse personagem na série, já que ele não conseguiu entrar no irmão da Wendy, ela consegue salvar ele na hora H, né? E o olhinho continua tentando. É uma cena realmente também, mais uma cena muito boa, e que vai mostrando esse controle que ela vai tendo e que ela vai conseguindo trazer os outros garotos juntos. Inclusive, resolvendo de alguma forma essa brincadeira com o Peter Pan que eles vão fazendo aqui, né? Quase de dizer, não é exatamente Peter Pan, a gente não é exatamente crianças, nós somos fantasmas, que eles usam, eu acho um termo até interessante. A gente não sabe o que a gente realmente é, mas tá na hora da gente começar a evoluir, da gente começar a agir como seres mais maduros, ainda que dentro de uma capacidade desses personagens que vão agir quase como uma vingança mesmo, pessoal, ao mesmo tempo que o Boy Cavalier se via como esse garoto, se via como esse Peter Pan, e a Wendy confronta ele dizendo, não, você não é isso, né? Você não é essa criança que não cresceu exatamente, tudo mais, não, você é só uma pessoa poderosa e ruim, acima de tudo, né? Você sempre foi um adulto, você é um adulto, quase que dizendo, pare de agir como uma criança, você não é uma criança gênio, você
é um adulto que comete atos terríveis e que tem muito mais poder do que deveria. E eu gosto também de como eles brincam com esse lado do terror a partir de uma brincadeira infantil, né? Então tudo isso que a série tá tentando construir desde o início, né? Então a brincadeira do esconde-esconde, do pique-esconde aqui, ao mesmo tempo que esses seres poderosos que são essas crianças em corpos sintéticos e coisas do tipo passam a ser esses perseguidores, digamos assim. Então o jogo se inverte nesse sentido e o Alien é colocado na conta também. Mais uma vez eles exibem bastante o Alien ao mesmo tempo que eles sabem quando transformar o Alien nessa ameaça que chega do nada. Gosto muito de tudo que a série faz até agora, acho realmente uma primeira temporada muito boa, fico com a expectativa grande para a segunda temporada, depois que o caos se instala ali na ilha, e agora a gente vai ter a Yutani como uma nova carta a ser observada para uma segunda temporada que promete, pelo menos pelo final dessa, expandir ainda mais os conceitos, expandir ainda mais o universo. Quando eu digo universo aqui, é a ideia de uma terra dentro desse universo de Alien. Muito, muito, muito boa essa primeira temporada. Pelo menos na minha opinião, fique confortável para discordar, que a gente pode bater esse papo numa boa. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa o primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, pro Isso e corta.